Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias aí sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Se for a sua primeira vez aqui, eu conto com a sua inscrição. Se inscreva aí, entre para nossa família, faça o nosso canal crescer, ficar mais forte aqui no YouTube, para cada vez mais a gente ter mais voz e conversar aqui sobre o Vasco da Gama. E se você for aquele assinante que está aqui todos os dias me assistindo, muito obrigado, é muito importante a sua audiência, fico muito feliz em ter você aqui mais uma vez assistindo o nosso canal e deixa o seu likezinho aí para fortalecer, né? Afinal de contas o like é muito importante e faz com que o canal seja indicado a mais vascaínos. Então o protocolo é esse. Tem um protocolo de segurança aí contra o coronavírus, que é lavar bem as mãos, passar álcool em gel, usar luva, usar máscara. E o protocolo de segurança aqui do canal é se inscrever e deixar o like. Tamo junto, vai rodar a vinheta e depois da vinheta a gente vai conversar aqui sobre o Vasco. Tem novidades sobre o retorno do futebol. O Vasco deve levar um prejuízo aí milionário com essa história de paralisação. E vamos falar também, atualizar a situação do volante Andrei, que vem sendo sondado aí pelo futebol europeu. Beleza? Roda a vinheta. Fala rapaziada, tô de volta, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Em primeiro lugar, bom dia aí pra você, se você estiver assistindo de manhã, e se você chegou atrasado, tá assistindo aqui de tarde, de noite, boa tarde ou boa noite. Vamos começar falando aqui sobre Andrei, o volante Andrei, que durante a semana passada foi alvo de especulação aí no Atlético Mineiro, né? O Sampaoli colocou o Andrei na lista de reforços do Galo e depois surgiu um site turco colocando o Andrei como alvo do Galatasaray da Turquia e também da Sampdoria da Itália. Esse site inclusive disse que o treinador do Galatasaray já tinha até aprovado a contratação do Andrei e ia esperar apenas a diretoria avançar nessas negociações. Depois também surgiu uma notícia dizendo que Alexandre Campelo teria pedido 10 milhões de euros pelo volante Andrei no início do ano, lá em janeiro, quando a Sampdoria da Itália, um dos interessados pelo Andrei, chegou sondando o jogador, né, perguntando quanto o Vasco queria pelo Andrei, e o Campelo teria pedido aí na casa dos 10 milhões de euros, o que daria mais ou menos aí uns 50 milhões de reais. Bom, em entrevista aí ao Instagram Fala Vascaíno, né, lá do nosso querido Aquiles, um grande vascaíno aí também, que está sempre trazendo boas informações aqui nas redes sociais, o Alexandre Campelo negou tudo isso, negou sondagem ou proposta por Andrei. Abre aspas aqui para Alexandre Campelo. Não houve nenhuma sondagem, não fui procurado por nenhum clube ou nenhum empresário. Li uma reportagem que afirmava categoricamente que eu não teria aceitado uma proposta de 10 milhões de euros pelo Andrei. É mentira. Liguei para o procurador dele para saber se algum clube tinha feito proposta. Absolutamente nada existe nesse sentido. Houve uma sondagem pelo Marrone, mas nenhuma proposta concreta foi feita. Ou seja, Alexandre Campelo aí negou que existiu qualquer tipo de sondagem, tanto da Turquia ou da Itália, pelo volante Andrei. Mas a gente sabe também que negociação do futebol tem dessas coisas, né? Quem sonda não assume que sondou, quem recebeu proposta também não assume que recebeu. Os dirigentes aí tentam ao máximo não deixar esse tipo de informação vazar, para não atrapalhar, né, na negociação, não existir uma pressão externa. Então pode ser que o presidente Alexandre Campelo tenha dado uma blefada aí nessa entrevista ao programa Fala Vascaíno. Mas, segundo ele, não existiu nada de concreto aí pelo Andrei. Essa história de 50 milhões aí pelo jogador não passa de especulação, segundo o presidente do Vasco. Apenas Marrone recebeu uma sondagem, mas também não existiu proposta. Vamos aguardar aí o desenrolar da situação, afinal de contas, o que mais a gente tem aí nesse período de quarentena é tempo para aguardar. Vamos esperar os novos capítulos aí dessa novela Andrei e vai deixando aí nos comentários a sua opinião. Mudando o assunto agora, vamos falar sobre o possível retorno do futebol, né? Ontem teve uma reunião entre os clubes do futebol carioca, os clubes que participam aí do Campeonato Carioca e da Federação Carioca, para discutir aí um protocolo para o retorno do Campeonato Carioca. Isso ainda não tem uma data para acontecer, né? Tá tudo muito embrionário ainda. A gente ainda não sabe qual é a magnitude desse problema,
porque ainda não se sabe quanto tempo o futebol vai ficar parado. Hoje, o que a gente sabe, o que existe, é um movimento tanto das federações quanto da própria CBF, no sentido de criar protocolos, de criar um planejamento para quando for possível voltar ao futebol. E aí, obviamente, no primeiro momento, muito provavelmente de portões fechados, né, com uma série de cuidados, uma série de restrições. E, como disse, no primeiro momento de portões fechados, para então, na sequência, a volta da torcida. Os clubes se reuniram para deixar pronto aí um protocolo de segurança para quando as medidas de isolamento social começarem aí a diminuir, né, começarem a ser afrouxadas e aí estudar um retorno do Campeonato Carioca. Lembrando que é mais fácil você voltar com o Campeonato Carioca do que você voltar com o Brasileirão ou Sul-Americana, Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro você tem deslocamento por avião, cada estado do país também vive uma realidade diferente hoje sobre o coronavírus e aqui no estado do Rio de Janeiro é diferente, né? Os deslocamentos são menores, a maioria dos jogos são na cidade do Rio de Janeiro, então quando as coisas começarem aí a afrouxarem, os dirigentes aí já estudam um protocolo para poder terminar esse Campeonato Carioca, né? Poder voltar o futebol. Evidentemente que quando o futebol voltar, isso vai ser sem público, né? E o presidente da FERJ, Rubens Lopes, foi além. Na opinião dele, é muito improvável que em 2020 tenhamos público no futebol. Na opinião do Rubens Lopes, presidente da FERJ, futebol com torcida só em 2021. Em entrevista ao programa Os Donos da Bola da Rede Bandeirantes, ele afirmou que as chances do futebol acontecer em 2020 com torcida são remotas. O presidente acredita que há possibilidade do estadual ser terminado e que a FERJ está fazendo reuniões aí com os times, né, como eu disse anteriormente, estudando esse retorno. O Rubens Lopes é médico formado aí pela Unirio e, na opinião dele, futebol com torcida só em 2021 e cada vez mais a gente escuta esse tipo de coisa, né, que o futebol em 2020 deve acontecer todo sem torcida. Que loucura. Enfim, e sem público no estádio, né, os clubes já começam aí a fazer as suas projeções de prejuízo. Afinal de contas, vão levar aí prejuízo de bilheteria, também vão levar prejuízo de sócio-torcedor. Afinal de contas, a maior vantagem para você ser sócio-torcedor hoje é você ter desconto nos ingressos. E sem jogo, não tem necessidade de você ter desconto nos ingressos. O Vasco já faz esse estudo e a previsão é que o clube tenha um prejuízo aí de 11 milhões de reais em 2020 por conta dos jogos sem público, né, que muito provavelmente não teremos público aí em grande parte de 2020 ou até durante toda a temporada de 2020. O Vasco deve levar aí um prejuízo de 11 milhões de reais por conta dessa situação, projeção de bilheteria e também de receita do sócio-torcedor. Uma situação muito complicada aí que a gente vive atualmente e que a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Não tem previsão de quando isso vai acabar. A gente não tem nenhuma ideia de quando o futebol vai retornar, mesmo sem torcida, né? A previsão inicial aí era que na metade de maio, por exemplo, já começasse a ter algumas partidas aí sem torcida, pelos campeonatos estaduais, para poder ir voltando aos poucos o futebol. Mas cada vez mais isso aí parece inviável, né? Porque segundo as autoridades de saúde, o pico da doença deve ser ali entre maio e junho. Então, muito provavelmente em maio também a gente não terá futebol. O Vasco, inclusive, estuda aí estender as férias dos jogadores, né? O Vasco deu férias até 20 de abril inicialmente e o Vasco já estuda estender essas férias dos seus atletas até dia 30 de abril, até o final do mês, mais 10 dias de férias. Ou seja, meu amigo, o futebol ainda está muito longe de voltar, provavelmente, e quando voltar vai ser muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Infelizmente, a gente ainda vai demorar um tempinho aí para poder vencer essa situação, mas é aquilo, né? A saúde da população, a minha saúde, a sua saúde é mais importante do que o futebol. Evidentemente que a gente gosta, né? É um passatempo, eu não aguento mais ficar aqui sem ver o Vasco jogar. Já tem mais de um mês desde a última partida com o público, né? Que foi aquele Vasco e Goiás pela Copa do Brasil, a última vez que eu me aglomerei praticamente. E quando a gente lê que muito provavelmente o futebol em 2020 vai ser sem torcida,
a gente fica triste, né? É impossível não ficar triste. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é acompanhar o Vasco, é estar no estádio, é ficar, ver meus amigos, tomar minha cerveja em São Januário e saber que provavelmente isso não vai acontecer em 2020 é bastante chocante, né? É preocupante. Vamos torcer aí para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Eu vou ficando por aqui, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu volto a qualquer momento. Se eu não voltar hoje aqui, pelo menos amanhã de manhã eu volto com mais um vídeo aqui no canal. Tamo junto? Conto aí com a sua inscrição. A sua inscrição aqui no canal é muito importante. Vamos fazer esse canal crescer aí, buscar os 80 mil inscritos. E eu conto com você. E deixa seu like também se você me assistiu até agora. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até a próxima.